Bem-vindo ao canal Aprofundando-se na Palavra. Nós queremos falar hoje sobre, dar uma continuidade em Gênesis capítulo 1, nós falamos sobre o versículo 1 e versículo 2, que entre um espaço do versículo 1 e versículo 2, existe muito tempo, houve um julgamento onde a terra se tornou sem forma e vazia. Eu sei que poucas pessoas têm entendimento sobre essa verdade, mas eu acho que hoje o estudo vai mostrar bem a importância e o que está por detrás de tudo isso. Tá? No versículo 2, a palavra de Deus diz assim que o Espírito se movia sobre a face das águas, ou a face do abismo. Tá? Algumas versões chegam a dizer que o Espírito pairava. O que o Espírito estava fazendo ali? Estava ali. Ele não estava nas terras, mas ele estava pairando sobre. O que quer dizer isso? Qual o significado disso? Para que ele estava fazendo isso? Para que a gente possa entender um pouco melhor isso aí, eu queria mostrar uma situação. Todos nós conhecemos ou somos parte desse evento de sermos pais e mães. Gerar uma vida, tá? Não é simplesmente a partir do momento que ela nasce ali, né? O dia do aniversário daquela criança que está nascendo, será o dia do seu nascimento. Então, o nascimento é uma coisa, mas existe algo que acontece antes do nascimento. E desde já quero fazer uma analogia. Antes de que nós nasçamos de novo, né, espiritualmente, também existe alguma coisa antes, que é isso que justifica. Ali mostra o Espírito pairando sobre a face das águas, tá? Ou do abismo, né? Na face do abismo. Então, o que significa isso? O Espírito Santo também paira sobre nós, tá? Paira sobre nós, antes de nós nascermos de novo. Então, humanamente falando, o que acontece? Existe a geração de vida, né? Hoje nós queremos falar sobre o tema, o gerar da vida, tá? O que tem por detrás disso? Quando nós queremos ter um filho, a primeira coisa que nós fazemos para gerar esse filho é fecundar. A mulher tem que ser fecundada pelo marido e o que acontece? Ali vai passar um processo de 9 meses pelo qual vai ser formado aquela vida e com isso ela vai poder nascer depois de 9 meses formada. Então, a terra também estava sem forma e vazia. E quando uma criança começa a ser gerada lá dentro do ventre da mãe, ela também está sem forma, sem nada. Tá? Mas algo vai acontecendo que ela vai sendo gerada e vai se formando. Para que ela possa nascer, ela precisa já de alguns requisitos. Tá? Ela precisa ter formado a vida humana dentro dela. Principalmente o seu corpo. Então, é mais ou menos o que acontece espiritualmente. Algo está sendo gerado em nós, de tal forma que, num determinado momento, nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, tá, nós passamos a ter uma vida agora espiritual. Assim como a criança passa a ter uma vida humana, nós passamos a ter uma vida espiritual. Mas nos importa hoje, na geração dessa vida, ver o que acontece nessa situação de Gênesis capítulo 1, versículo 2. O que representa isso para nós? É algo muito importante, assim como para os pais, né, que vão gerar um bebê, né, humanamente falando, tá? A alegria de ver aquela criança concebida, ela nascer, aquela alegria, porque ela é criada à imagem e semelhança dos pais. É tão comum falar, olha, o olhar, os olhos é do pai, a risadinha é da mãe, isso é do pai, isso é da mãe, ou seja, é criada à imagem e semelhança dos pais.
E isso tem um valor imensurável para nós que já somos pais há muito tempo, ou você que está começando essa vida, você sabe o quanto isso é importante, como é importante para Deus também. Desde o início a palavra de Deus diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele quer ter filhos, Ele quer ter uma geração de seres semelhantes a Ele. É diferente dos querubins, é diferente dos anjos, dos arcanjos. É a semelhança dele. E isso Ele teve que colocar o Espírito Santo pairando sobre nós. Por quê? Assim como a terra se tornou sem forma e vazia, o homem também se tornou sem forma e vazio. Nós perdemos até a semelhança de Deus com a queda. Nada mais nos lembra a natureza de Deus, porque Adão pecou. E todos nós nascemos em pecado e destituídos da glória de Deus nós fomos. Mas o Senhor quer restaurar essa glória em nós. Por isso Ele nos dá um novo nascimento. Então é muito importante, tá? Deus então começou a restaurar a terra. Restaurou a terra. Tá? Como? Quando Ele começou a ter o seu Espírito pairando sobre a terra. É muito importante notarmos que o Espírito estava pairando, ele não estava na terra. Por quê? Porque a terra tinha sido julgada, a terra, assim como Jesus, até hoje, como Filho de Deus, não pisou na terra, tá? Ele pisou como homem. Como um homem ele pisou na terra, tá? Mas depois, não. Vai chegar o dia que ele vai pisar nessa terra. E a Bíblia mostra um dia tão especial, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, e ele vai se abrir. Ele vai se abrir. E o Senhor vai pisar. Ali ele diz que vai pisar. Ele vem como homem e como Filho de Deus. Ali o homem vai tomar posse da terra. E é para isso que ele vem, porque até então essa terra está na posse do inimigo, na posse de Satanás. Mas vai chegar o dia onde o Senhor vai vir. E quando ele vier é para estabelecer o reino dele sobre a terra. Durante 1000 anos vai haver uma mudança geral aqui. E ali ele vai estabelecer o reino dele. E depois por toda a eternidade. Então, são coisas maravilhosas. A gente pega o princípio e o fim, a gente sabe como começou e aonde vai terminar, né? E como é que vai terminar? Tá? Nós vimos a Nova Jerusalém que desce dos céus, vem para a terra, tá? O Senhor estabelecendo o reino dele, tá? E o que é muito interessante, que foge às vezes do nosso conceito que a gente tem como cristão de muito tempo. A Nova Jerusalém não volta para o céu. A Bíblia, pelo menos, não mostra isso. Você pode ver capítulo 21 e 22 de Apocalipse, quando o anjo chega e fala para João, vem cá que eu vou te mostrar, tá, a cidade, tá, a noiva. E ele mostra a cidade, que a cidade e a noiva são a mesma pessoa. E vem e desce sobre essa terra, tá, para estabelecer o reino de Deus nessa terra. E depois ela não volta mais. Porque no final do milênio, você fala, acabou o milênio, então nós vamos para o céu. Olha, acabou o milênio, quem acabou mesmo, sabe quem se acabou? É o diabo. Que ali ele vai ser lançado no inferno, né? Porque ele fica preso. Durante os 1000 anos ele fica preso. O Senhor reina aqui, vai haver tanta paz, tanta alegria, tanto gozo, que a Bíblia chega a dizer que até os animais selváticos e os domésticos vão andar juntos. Não vai ter essa natureza perversa entre um e outro, de um querer comer o outro. Não tem. O leão vai estar andando junto de uma vaca. Só o milênio pode mostrar isso. Por quê? Porque no milênio nós não vamos ter mais ação do diabo aqui. Ele vai estar sendo amarrado durante 1000 anos. Durante 1000 anos. Então você vê que esse mundo todo jaz no maligno. Enquanto ele está aqui agindo, ele é o príncipe deste reino, deste mundo. Ele é príncipe deste mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo falou que o príncipe deste mundo, citou essa frase. Por quê?
Porque ele está dominando. O mundo jaz no maligno. Mas o fim deles está contado. Os dias estão contados. Por quê? Quando o Senhor vir, primeiro arrebata a igreja. Nas nuvens vai haver a bodas do Cordeiro. Após a bodas do Cordeiro, ele volta para a terra. Na metade da grande tribulação. 3 anos e meio passaram. A noiva se casou. Agora ela vem, tá? Que a noiva, lá em Apocalipse, mostra que é a Nova Jerusalém. Desce com ele, estabelece o reino dele aqui durante 1000 anos. 1000 anos, ele vem e vai reinar durante 1000 anos. Por fim dos 1000 anos, o diabo vai ser solto e vai ser o quê? Lançado no inferno. E depois no lago de fogo. Para todo sempre. Um julgamento eterno. Então, nós precisamos entender tudo isso. Nós queremos ser a noiva de Cristo. A noiva de Cristo é aquela que se amadureceu, aquela que cresceu. E é justamente disso que nós estamos falando agora em Gênesis capítulo 1, versículo 2 em diante. Ali nós temos 7 dias de restauração, tá? Mostrando fases do crescimento espiritual, desde que a geração do Espírito em nós, pairando sobre a face do abismo. Vocês vão ver mais para frente, eu vou citar versículos que tenha tudo a ver com esse versículo 2, mostrando que Deus está restaurando ali a terra, assim como vai estar restaurando também o homem. Isso é sensacional. E essas fases mostram o crescimento, a maturidade. Você vê, quando chega o primeiro dia que ele diz, haja luz e houve luz, mas a luz era tão pouquíssima, e ela precisava chegar lá no final, como que não haverá mais noite, porque lá só tem noite, é trevas. Tá em Gênesis 1, 2, só tem noite, não tem mais dia. O Senhor restaura dias, declarando que haja luz. Assim como Ele declara em nossas vidas, tá? Quando nós nascemos de novo, a luz resplandeceu dentro de nós. Mas a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como aurora, que vai raiando até ser dia perfeito. Então, é como se fosse um dia, vamos lá, de 10 minutinhos, mas já tem luz. Mas essa luz precisa crescer. Jesus é a luz do mundo. Tá? A presença de Deus, a vida de Deus tem que ser amadurecida, crescida em nós de tal maneira que nós possamos expressar plenamente Cristo em nós. Será que nós, como cristãos, assim, nós já estamos expressando totalmente? É lógico que não, porque nós estamos nesse processo de restauração das trevas para a luz. Tá? Então, o nosso dia ainda vai raiando, mas um dia ele vai chegar a ser dia perfeito, onde não haverá mais trevas, só haverá luz, onde o nosso dia será só luz. Isso mostra o crescimento espiritual. Quando o Senhor vier buscar, tá? Aonde? Até a estatura que nós crescemos, é ali que nós vamos ficar. Por isso que nem todos serão a noiva. Tá? A palavra de Deus mostra sobre o arrebatamento 3 fases. Então nós temos o quê? As primícias lá em Apocalipse falando, 144 mil, que existe tanta polêmica aí, mas é só pensar que é 12 vezes 12 vezes 1000. 1000 é o número completo. Olha o reino de Deus estabelecido 1000 anos para estabelecer o reino dele. Tá? 12, nós temos 12 tribos no Velho Testamento e 12 apóstolos no Novo Testamento. 12 vezes 12 dá 144, vezes 1000, ou seja, de todo esse tempo, o Senhor vai tirar de todo o ser humano sobre a face da terra, ele vai buscar a sua igreja. Então, olha que interessante. Dali o Senhor vai extrair a sua igreja. Quem é a sua igreja? Aquela que amadureceu, aquela que se preparou, tá? Aquela que não é só virgem porque recebeu o Senhor na sua vida, mas que vai muito além. Ela não só recebeu, como cresceu espiritualmente a tal forma
que ela se foi preparada, ataviada. Diz que é o Espírito Santo que vai fazendo isso em nós, né? Vai ataviando a noiva, vai preparando ela para as bodas. E quando ele vier, tá lá, como diz, as primícias, né? O que é as primícias? Você vê numa questão de uma fazenda, de uma plantação, né? Existe a colheita, mas a colheita, talvez você não saiba, mas ela tem 3 etapas. A primeira etapa são as primícias, aqueles frutos que amadurecem primeiramente, tá? Que justamente são chamados o quê? As primícias que vão se casar com o Senhor, que é a noiva. Tá? Então, essas primícias que é tirado de todo o ser humano sobre a terra, tanto do Velho Testamento do Novo Testamento, dali vai ser extraído essas primícias, tá? Aqueles que amadureceram e estão prontos para ser colhidos. E isso lembrando do Velho Testamento, que existia a colheita e as primícias eram colhidas, né? Mas não eram levadas para o celeiro. Ao contrário, era levado para o desfrute da casa do Senhor. Ou seja, indo para a satisfação do Senhor. É isso que vai ser a noiva. A noiva, ela vai ser o desfrute do Senhor. Tanto ela vai desfrutar de Cristo, como Cristo vai desfrutar dela, da noiva. Quando se casa, o que vai acontecer? O casal não vai desfrutar um do outro? É isso que Deus vai fazer. Desfrutar da igreja e a igreja desfrutar de quê? De Cristo. Mas são as primícias. Tá? E o restante? Tá? É salvo? É salvo. Vai ser colhido também. É a maior parte que chama-se messe. Apocalipse, quando fala da colheita, ele usa a expressão messe. É que foi traduzido ali como colheita. Tá? Então parece que as primícias não são colheita, mas não, é a primeira parte que amadurece, é aquelas que amadurecem primeiramente e são levadas para o desfrute do Senhor, conforme a gente vê no Velho Testamento. Mas existe a grande, tá, colheita, que é a messe, é a grande parte. E essa parte, ela vai para o celeiro. Ela vai para o celeiro. E tem ainda a última parte da colheita, que os frutos que amadurecem tardiamente, mas longe desses desfrutar na casa do Senhor. Então a Bíblia vai mostrando todas essas coisas. Quem lê, entenda o que diz as Escrituras, tá? Mas está lá escrito? Tá. Você quer entender de outra forma? Amém. Mas que está escrito? Tá. Aí é diferente. Então, nós estamos fazendo o que nessa terra? Nós estamos crescendo espiritualmente. Por que o Senhor, quando nós nascemos de novo, já não nos arrebata? Porque daqui, ele vai tirar uma colheita. E dessa colheita, as primícias vai ser a noiva do Cordeiro. Tá? As outras vão ser salvas também? Vão. Mas vão ter um outro desfrute na eternidade. Diferente de ser um só. A Bíblia mostra que quando o homem se casa com a mulher, tipologicamente mostrando Cristo e a noiva, né? Tá? Eles serão um só. Você tem ideia do que é ser um só com Cristo? Olha, eu fico maravilhado, mas eu não consigo imaginar. Não é estar com o Senhor, é ser um com o Senhor. É diferente daqueles que irão reinar eternamente com o Senhor, mas que não vão ser um só com o Senhor. Tá? Eu gosto de fazer um paralelo, por exemplo, com um reino, vamos dizer assim, que seria, por exemplo, uma prefeitura, uma cidade. Tem a prefeitura, que é o reino daquela cidade. Mas o que acontece ali? Quem é o bambambam ali? É o prefeito. Mas só o prefeito? Não. A primeira dama. Então, entende? Aquela que se casar será a primeira dama. Ela e ele são um só, representam a mesma pessoa. É isso que a igreja, a noiva de Cristo, né? A noiva de Cristo vai ser um só com o Senhor. É diferente, por exemplo, no caso do prefeito, né? Vamos dizer assim, tem os seus vereadores que legislam tudo, sabe? Tem o executivo também, tá? Tem os policiais da prefeitura, tem o quê? Toda a armação toda do reino de direção de uma cidade.
E tem eu, por exemplo, que sou só um morador de uma cidade. Eu estou na cidade? Entrei na cidade. Moro na cidade. Mas longe de eu ser a noiva do prefeito, a noiva do chefão, a noiva do bambambam, que é Jesus. Então, percebe? Estar no reino vai ter diferenças. Os anjos são diferentes dos arcanjos, dos querubins. Por que nós também não vamos lá diferenciar de glória em glória, como diz as Escrituras? Ela fala que nós vamos nos diferenciar de glória em glória. Ou seja, uns terão maior glória. Agora, alguém vai ter maior glória do que a esposa do Cordeiro? Então, e isso mostra a importância de nós crescermos. Isso significa que, a partir do momento que eu nasci de novo, tá, eu preciso crescer. Eu não quero ser um bebezinho eternamente. Eu preciso ser uma criança, eu preciso ser um adolescente, preciso ser um jovem, preciso ser um adulto e um maduro. Quem sabe um ancião, tá? Com toda a sua experiência, tá? E ser a esposa do Senhor e ser um só e reinar. Agora, eu preciso de tempo para crescer. Quando que vai ser esse tempo? Agora. Agora. Porque depois que o Senhor vier, não há mais tempo. Lembra das vezes loucas? Aí de comprar, né? Tem um preço a pagar, lógico. As prudentes falam, aí tem um preço a pagar, ó, tá? Mas eu não vou vender minha, vou ficar sem a minha? Não, e de comprar. Não dá mais tempo. Por quê? Porque você tem uma vida. Quantos anos você vai viver? Eu tenho 63 anos. Até que já vivi razoavelmente. Mas ainda eu quero viver mais. Por quê? Porque é tão gostosa essa vida? Não, é porque eu preciso crescer nessa vida, a vida espiritual. Se eu já estivesse pronto, Senhor, me leva. O que eu vou ficar fazendo aqui? Me leva. Só esperando o dia que aqueles que forem do Senhor para casamento ressuscitarão primeiro. Opa, então vai ter ressurreição depois. Tá? Ressuscitarão primeiro. Por quê? Porque vão se encontrar com o Senhor nos ares para bodas do Cordeiro. Então, o que você está fazendo aqui? Você tem que crescer. Não é só ir levando a vida. Tá? Deixando a vida te levar, né? Que isso? Não. Nós estamos aqui percorrendo a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meu foco é Jesus, meu foco é Jesus. Eu quero casar com Ele, eu quero ser a noiva de Cristo. Eu preciso crescer, eu preciso crescer, eu preciso encher. Como diz ali a Escritura, enchei-vos do Espírito. É o azeite que estava faltando nas virgens loucas. Loucas porque não se encheram, não se prepararam para se encontrar com o Senhor. E o Senhor veio e elas não puderam se encontrar com o Senhor. São salvas, são virgens, são puras, são lavadas, remidas pelo sangue de Jesus, mas não tem azeite. A palavra nos orienta, presta atenção, enchei-vos do Espírito. O que precisa? Tem um preço a pagar. Não é isso que as virgens prudentes falaram? E de comprar tem um preço a pagar. O preço a pagar, posso te dizer um deles, é deixar de viver a nossa vida para viver a dele. Mas nós estamos legal, estamos salvos, só estamos esperando ele vir buscar, enquanto isso eu vou curtir a vida, vou viver tudo que tem de bom nessa vida. Cuidado, cuidado. Tudo que há nesse mundo é pecaminoso. Tudo que está nesse mundo está contaminado. Até aquilo que não era para estar contaminado, está tudo contaminado. Por isso que o Senhor fará um novo céu, uma nova terra. Assim como entre Gênesis 1 para Gênesis 1, 2, ele fez um novo céu, uma nova terra. Ele restaurou totalmente a terra. Ele vai restaurar essa terra, porque essa terra geme, até a natureza dela geme, esperando o quê? O dia da redenção. Então, ela não está redimida, mas vai ser redimida. E é nesse novo céu e nova terra que o Senhor vai estabelecer o reino dele e fará um novo céu e uma nova terra. Mas enquanto isso, a gente está tendo o tempo de quê? Não se contaminar com o mundo. Você acha que tem alguma coisa nesse mundo
que não está contaminada? Tem? Pensa. Tem alguma coisa nesse mundo que não está contaminada? Qualquer coisa que você toque, qualquer coisa que você... Por isso que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Não vamos prestar atenção, tá? Deus está falando. Depois fala, mas Senhor, como não sabia? És inexcusável. Por quê? Porque você tem a palavra na mão. A gente nem sabe se amanhã a gente vai ter, o que vai acontecer com a política desse mundo e tudo mais. Pode ser que amanhã você não tenha nem mais a Bíblia para ler. Aí você fala, ai, mas eu queria tanto ler as Escrituras. Leia agora. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas você vai deixar passar. Nada me interessa disso na terra agora. Eu vou vir reinar com Cristo nessa terra. É diferente. Aí é outra história. Hoje eu estou aqui para crescer espiritualmente, para amadurecer. Aqueles que não amadureceram, depois vem a grande tribulação. Sabe quando você pega um fruto que não quer amadurecer, você põe numa estufa para ele amadurecer. Aí a grande tribulação vai fazer esse pessoalzinho se cuidar, né? Só que precisa disso. Eu não quero passar pela grande tribulação, não. Eu quero estar com Cristo me casando e vim pisar depois no Monte das Oliveiras com Ele. Sabe? Estabelecer o reino dele sobre a face da terra. Tratar com o inimigo. Tá? Lançar ele em prisão, vai ser preso durante 1000 anos. Tá? No final vai ser julgado, condenado, tá? Que ele já foi, na realidade, julgado em Cristo Jesus, e vai ser efetuada a condenação dele, onde ele será lançado primeiramente no inferno, e depois o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo eternamente. Eu não quero nem passar perto disso. Eu não quero nem passar nela. Eu quero já estar ali, ó, arrebatado, nos ares, casando com Jesus. Quando vier, já vem com todo o poder e glória. Você também quer? Tem um preço a pagar. Né? Está lá escrito. As virgens loucas falam, e de comprar. Ou seja, elas pagaram um preço. Elas não estão ali com as lamparinas cheias de azeite à toa. Só de estar, sou virgem, então estou cheia. Não! Elas fizeram algo que elas se tornaram cheias. E isso que está lá escrito na palavra. Enchei-vos do Espírito. O azeite é o símbolo do Espírito. Então, encha-se do Espírito. Agora, não dá para... Sabe, ou você ama uma coisa ou você ama a outra. Tá? Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Agora, se você ama Deus, tá? Você quer estar com Deus. Quando a gente ama alguém, a coisa que a gente mais quer é estar cheio da presença daquela pessoa, estar sempre com ele. Por quê? Porque a gente ama. Se você ama Jesus Cristo, ou você só se interessa pela salvação? Amém. Basta aceitar Jesus. Salvação é isso. É ser salvo do inferno. Salvo daquela condenação do inferno que você se colocou por causa de Adão. Agora, quando você aceita Jesus Cristo, tá? A salvação, Jesus morreu por você, mas ele ressuscitou, gerando uma nova vida, tá? Então o que você quer? Só ser salvo do inferno? É só aceitar Jesus Cristo. Agora, você vai entrar até no reino de Deus. Mas como? No pior, mas entrar, ainda que eu entre no céu, sabe? Como o menor dos menores. Amém. É milhões de vezes melhor do que ir para o inferno. Mas, pensa bem, além disso, se livrar do inferno, você poder ser um só com ele, tá? Mas tem um preço a pagar. Se encher do Espírito. E se encher do Espírito não é à toa. Aquele que me busca, achará. Opa! Não é só aceitar Jesus. Percebe? Você tem que buscar. E quando você acha, você vai se enchendo dele. Se enchendo do Espírito. Se enchendo do Espírito. Quem está ataviando, preparando a noiva para o casamento? Não é o Espírito? Então, quanto mais do Espírito você tem dentro de você, você não acha que você está sendo mais preparada para essas bodas? Então, é uma questão de ler e entender o que o Senhor está querendo nos mostrar. Então, Deus criou o homem, Adão, porém, Adão caiu. E com ele toda a humanidade.
Agora, todos precisamos ser restaurados. Para isso, o Senhor nos dá um novo nascimento, tá? E nos coloca na mesma posição que Adão estava antes de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele precisava o quê? Comer da árvore da vida. Por isso que Jesus também fala para nós hoje: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Opa! Então, nós estamos na mesma posição de Adão, que é se alimentar da vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele é a nossa árvore da vida hoje. E ele fala: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se Adão se alimentasse da árvore da vida, ele ia o quê? Viver a natureza, a presença de Deus. Ia ter comunhão com Deus. Mas não, ele foi pela árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que aconteceu? Não pode ter mais acesso à árvore da vida. Isso é muito perigoso. Então a gente não está aqui brincando. Aceitei Jesus, agora vamos ficar curtindo a vida aí, esperando Jesus vir buscar. Opa, não tem nada disso. Eu estou muito atencioso, eu quero é crescer. Eu quero crescer espiritualmente, buscando, me jejuando, me separando, me consagrando. Ué, você acha que quem faz isso está perdendo tempo? Então eu vou te dizer que o tempo mostrará quem é que está perdendo tempo. Sabe? Nós estamos aqui para crescer. Você nasceu de novo, teu alvo agora é crescer. Sabe quando a criança nasce e ela vai sendo preparada, depois ela já aprende, entra na escola para aprender algumas matérias, e depois tem um ginásio, depois tem um colégio, depois tem a faculdade, depois tem a pós-graduação, coisa toda mais assim? Por quê? Porque está se preparando para essa vida. Então, para se preparar para a vida eterna, também. A vida eterna é viver eternamente, mas como? Como? Como um recém-nascido? Como só salvo que pelo fogo, como diz as Escrituras, e o tal será salvo como que pelo fogo? Então, mostra que além da salvação existe uma coisa muito importante, que Paulo fala que todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. E as nossas obras, nossos frutos, como diz ali em João 15, né? A vara que não dá fruto corta em mim e será lançada no fogo. Ou seja, será salvo, mas como que pelo fogo? Por quê? Porque não teve nada de edificado em cima da salvação, em cima do seu novo nascimento. O que é ser edificado em cima do novo nascimento? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta está se enchendo cada vez de mais e mais vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Será que a vida que você tem hoje já é a plenitude de Deus? Né? Nem os anjos querubins têm isso. Então, que ingenuidade nossa, como cristão, tá? Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. O cristão, tudo bem, irmão, nós nos reunimos e nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Mas e quem crê será salvo, né? E batizado. Como? Para quê? Para agora crescer em novidade de vida. Mas o cristão acha que parou, aceitou Jesus, vou lá, tomo minha ceia todo domingo, participo dos cultos, tudinho. Mas está crescendo? Você pode estar participando dos cultos e tendo crescimento, ou só assistindo um culto. O quanto realmente ali você cultua Deus. Quanto Deus recebe de você ali, como um culto a Ele. Ou você só é a tua frequência, aquele horário lá dentro da reunião. É importante estarmos reunidos, mas de que maneira? Ali não é um clube onde a gente se reúne. Não, ali nós estamos ali para ter comunhão juntos perante Deus, com Deus. Tá? A minha casa será chamada o quê? Casa de oração. Olha, se nós não tivermos uma oração constante com Deus, nós não crescemos. Nós temos que buscar, orar, nos aproxima de Deus.
Mas o crente só ora para pedir bênção, só ora para pedir cura, só ora para isso. Não é essa bênção que eu estou falando. Tá? Eu estou falando da bênção maior, que é se encher da natureza dele para ser um só com ele. Eu quero ser um só a ele na eternidade. Você não quer ter? Fala a verdade. Agora tem um preço a pagar. Então, o Espírito pairando sobre a face das águas ou do abismo, conforme a tradução. Para quê? Para gerar vida. Então, a vida não veio assim. Primeiro ela foi sendo gerada. Sabe? Sabe quando a galinha está lá com o ovo, está ali chocando o ovo para que ela possa crescer. A mãe também está lá dentro do útero gerando aquela criança. Ela ainda não nasceu. Mas já está sendo gerada ali no seu ventre. Assim como o ovinho, também o pintinho está sendo gerado dentro do ovinho. Naquele dia que romper aquilo, naquele dia que a mulher, tá, ela ter a criança, gerar a criança, e a criança for completar o seu tempo e nascer, o novo nascimento agora determina alguma coisa. E isso é o primeiro dia, quando Deus diz, haja luz. Opa, luz é Jesus. Então Jesus entrou em você. Jesus agora habita em você. Então você teve um novo nascimento. Porque senão ele não poderia habitar em você. O novo nascimento nos outorga a ter um espírito dentro de nós. E agora o Senhor vem fazer morada. Enquanto não tem o seu espírito, o Senhor não habita. A vida está sendo gerada, mas não nasceu. Entende o que quer dizer esse pairar do Espírito sobre as águas de morte, sabe? É isso, está sendo gerada a vida, mas não nasceu, ainda não nasceu. Quando ele disser, haja luz, e disse Deus, haja luz, ou seja, você é a mulher que deu a luz. A mulher deu a luz e teve um filho varão. Não está lá escrito? Tá? Ela deu a luz. Então ali nasceu o filho varão. Tá? Então o nascimento só é determinado ali, mas a vida já estava sendo gerada, no caso do ser humano, há 9 meses atrás. Ela começou há 9 meses atrás. Cada nível de vida, né? A galinha com ovo já é outro período, não sei dizer quanto tempo é chocado, né? Então, entendo, o Espírito Santo está chocando ali como uma galinha, tá? Tendo uma gravidez como as mulheres têm e gera vida. Deus estava fazendo isso, tinha fecundado ali, estava gerando essa vida. Aí quando ele disse, haja luz, ali então veio o nascimento. Até então ele estava pairando sobre aquela vida. Jesus, creio que para você que está me ouvindo, ele já falou, haja luz. E você já tem o primeiro dia. Agora eu pergunto, você já tem o segundo? Você já tem o terceiro? Já tem o quarto? Chegou até o sétimo. Sétimo, por coincidência, é algo muito importante na Bíblia. Tá? O número 7 representa algo completo. Tá? 7 anos de tribulação, não é? Vai se completar alguma coisa ali. Tá? Então, 7, tá? É um número importantíssimo de completação em determinados sentidos que a Bíblia mostra. Então, nós vamos passar por 7 processos de crescimento até chegarmos à estatura de varão perfeito, a chegarmos no alvo, tá? Para ser a noiva de Cristo. Que dia que você está? Eu acho que você está me ouvindo como um cristão, pelo menos o primeiro dia. Você já passou pela fase de geração de vida no Espírito, nasceu, você tem o primeiro dia. Agora, você tem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Amém? Vamos ver o que representa cada um dia desse na nossa vida cristã, crescimento de vida cristã? Amém, vamos junto. Então, queridos, nós temos que estar atentos para essas coisas. O Espírito hoje paira sobre os homens caídos a fim de produzir vida sobre eles.
É isso aí. Gênesis 1, 2. Tanto em Gênesis como hoje, o Espírito está pairando para gerar essa vida. Eu creio que você já tem, certo? Mas, veja bem. Olha João 10, 10. O ladrão não vem senão a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Tudo bem. Muita gente lê, eu vejo, a maioria pensa assim, que o Senhor veio para nos dar vida com abundância, a vida humana, a vida rica, de enriquecer, de ter tudo, abundância financeira, abundância em saúde, abundância disso. Não sou contra isso, mas você percebe que o diabo, o ladrão, veio para matar. O que ele veio matar? O que ele veio impedir? O que ele veio destruir? Tá? O que ele odeia em você? Você ser rico? Não tem gente do inferno, tá, que é milionária? Então não é essa a questão. Ele veio, tá? Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. A vida Zoe. É a vida divina, a vida eterna. Então ele veio aqui para gerar vida em mim. Mas que vida? A vida Zoe, a vida eterna, que agora precisa de 5 dias para chegar à sua expressão máxima. Tá? Para ser o que nós vamos estar analisando em cada passo desse crescimento desses dias. Então nós não podemos pôr de lado essa questão. É algo muito, 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 muito importante. Amém? Precisamos entender que Jesus está relacionado com essa restauração da vida. Com essa restauração. Existe um espaço enorme de tempo, não sei te dizer quanto, entre o versículo 1 e o versículo 2. No princípio criou dos céus e a terra. Amém? Agora, e a terra se tornou sem forma e vazia, no versículo 2, tá? Mostra que algo aconteceu. E agora ela precisaria ser restaurada. E para ser é a mesma coisa, Deus criou o homem, tá? Mas o homem caiu. E o que acontece? Agora ele vai restaurar esse homem. Entende? Percebe? Ali é analogia. Nós precisamos entender. E nós vemos dentro das Escrituras, eu vou citar alguns versículos agora que você vai ver, puxa, até parece que ele está falando de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. É lógico que ele está falando, porque aquilo é isso. Representa isso. Nós precisamos entender isso. Olha só, em 2 Coríntios 4, 6 diz assim, porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz. Olha lá, está vendo Gênesis 1, 2? Olha lá, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em seus corações, né? Nos nossos corações, para iluminação, a luz do primeiro dia, do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo. Quem lê, entenda. Amém? Olha só, Colossenses 1,13. O qual nos tirou das potestades das trevas. Olha as trevas lá, que havia trevas na face do abismo, tá? Ó, o qual nos tirou da potestade das trevas. O homem caído é como a terra assolada e vazia. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, quando nos deu o quê? Um novo nascimento. Nós podemos entrar no reino. Então, você acha que eu estou falando besteira? Se eu estou falando besteira, para agora, desliga e segue seu caminho. Ué, não vai ficar ouvindo um cara falando besteira, não. Eu não fico ouvindo besteira, não. Se você acha que eu estou falando besteira, desliga o canal. Eu não estou preocupado com a sua visualização, sabe? Para nada. Eu estou aqui para compartilhar a minha experiência espiritual. Eu nasci num lar cristão, aos 9 anos fui batizado com o Espírito Santo, aos 12 eu fui batizado nas águas. Então a gente fala, como é que pode ser batizado no Espírito Santo? Não sei, pergunta para Deus, mas eu fui. Eu fui. Tá?
Aos 9 anos comecei a falar em língua, falo até hoje. Fala até hoje, porque aquele que ora em línguas edifica-se no Espírito, diz o apóstolo Paulo, e como eu preciso me encher do Espírito, né? Falando em línguas, estou sendo edificado, ou seja, algo está sendo construído em mim. Amém. Cada um entenda como quiser, mas a palavra está lá falando. Lucas 11:35, olha outro versículo também com analogia, lá de Gênesis 1:2. Vê, pois, que a luz que em ti há não seja trevas. É trevas ou é luz? Porque aquilo que Cristo veio, foi Deus que falou, haja luz. É a luz de Deus em você que ilumina, como nós vimos. Amém. Olha para 1 Tessalonicenses 5:5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Oh, meu Deus, está falando de Gênesis 1 ou está falando de 1 Tessalonicenses 5:5? Nós não somos da noite nem das trevas. Havia escuridão. Noite, o Senhor disse, haja luz. E o dia começou a ter pequenininho, mas começou a ter luz durante o dia. E essa luz vem crescendo, que é a aurora, que é a vereda do justo, que vem crescendo até ser dia perfeito. Onde na eternidade, está lá em Apocalipse, diz que não haverá mais noite. Então é muito importante. Isso torna o trecho de Gênesis 1 que fala de cada crescimento, de cada etapa na vida cristã ser muito importante para nós. Não é só essa analogia, é o que vem agora. Ele vai mostrar todas as etapas do crescimento espiritual. Aí você vai ter como ver que dia que você está. Está no primeiro ou está no sétimo? Ou está no terceiro? Olha lá, Efésios 5:8. Porque no outro tempo eres trevas. Você não é mais trevas, mas você já foi trevas. Mas agora sois luz do Senhor. Amém? Você teve o primeiro dia. Nasceu de novo. Tá? Haja luz. Andai como filho da luz. Então, você vê, apesar de você já é luz, você já tem o primeiro dia, tem uma caminhada a percorrer. Continua andando. Não para não. Continua andando. Andai como filhos da luz. Interessante, né? Que coisa maravilhosa. Estou terminando, queridos. Só mais uma coisinha. Quer ver? Antes de recebermos Jesus, a luz do mundo, todos nós éramos sem forma e vazio, cheio de trevas. Agora, isso tudo que está acontecendo, que é ali representado no primeiro, segundo, até o sétimo dia, é o poder regenerador do Espírito Santo. Quem nos guia em toda a verdade é o Espírito Santo. Quem está preparando a noiva é o Espírito Santo. Como ele está preparando a noiva? Amadurecendo. Porque o Senhor não vai casar nem com uma criança, nem um bebezinho, nem um jovem, tá? Mas tem que ser um adulto. O Senhor só vai casar com a noiva dele preparada espiritualmente. Lembrando que tem um preço a pagar. Por isso que ele fala, continua o caminho. Continua andando. Andai. Não para não. Continua andando. Tá? Queridos, que Deus abençoe vocês. Que nós possamos ter revelado em nossos corações e mente essa verdade. E que possa fazer diferença na nossa vida. Se você ainda não tem essa experiência e ainda não entendeu que você tem que tomar uma decisão para crescer, o crescimento não vai acontecendo de qualquer jeito. Você tem que tomar, tá? Tem que tomar uma decisão, tá? Seguir esse caminho, o caminho que foi nos proposto, levando ao autor e consumador da nossa fé. Se nós não fizermos isso, nós podemos ter alguma lamentação. Estaremos felizes porque vamos estar no reino de Deus e isso não tem, sabe, maior alegria, sabe? Aqui na terra não tem, tá? Nada disso tem. Estar com o Senhor para toda a eternidade é maravilhoso. Estar casado com Ele, aí eu vou te dizer o contrário, não tem maior, tá? Por maior alegria que nós temos hoje como salvos,
e remidos pelo sangue de Jesus, não se compara do que ser noiva de Cristo. É muito além, sabe, de uma salvação, de ser deixado, te livrar do inferno e da morte. Não, é te colocar na vida, e vida que você possa crescer nessa vida até ter a expressão final e máxima da vida, que ninguém tem mais do que Jesus. Ele é a vida. E você ser um só com Ele? Que tal proposta? Vamos seguir a proposta? Seguindo a proposta que nos foi feita, olhando para Jesus e autor e consumador da nossa fé. Amém? Ficam com Deus, até semana que vem.